Nós vamos refletir um pouquinho, nós vamos continuar lendo aqui um pouquinho sobre a história de Davi. Ontem nós vimos um pouco sobre a história de Davi e Golias, né? Aquela reflexão de ontem. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a relação de Davi e Saul. E depois nós também estamos refletindo nessas semanas sobre a nossa identidade cristã, como Jesus tem nos ensinado por meio dos ensinamentos da igreja e na palavra de Deus também. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 57 até o capítulo 18, 30. Naqueles dias, quando Davi voltou da vitória sobre os filisteus, tendo ainda na mão a cabeça de Golias, Abner levou-o à presença de Saul. Saul perguntou-lhe: "Quem é o teu pai, jovem?" E Davi respondeu: "Eu sou filho de Jessé, de Belém, teu servo." Quando Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se sentiu profundamente ligado a Davi e se lhe afeiçoou como a si próprio. Saul o engajou naquele dia, não deixando voltar para a casa do pai. Jonatas concluiu uma aliança com Davi, pois o amava como a si próprio. Jonatas tirou o manto que vestia e o entregou a Davi, dando-lhe igualmente a armadura e mesmo a espada juntamente com o arco e o cinturão. Davi partia em expedição, saindo-se bem em todos os encargos que Saul lhe dava. Por isso Saul o pôs à testa dos homens de guerra, tornando-se assim bem visto por todo o povo e mesmo pelos cortesãos de Saul. Quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Micol, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando contaram a Saul, ele alegrou-se porque pensava consigo: vou dar-lhe Micol para que ela lhe seja uma armadilha e ele caia nas mãos dos filisteus. Por isso disse a Davi pela segunda vez: tu serás hoje meu genro. E ordenou a seus servos que dissessem em segredo a Davi: achaste graça aos olhos do rei, e todos os seus servos te amam. Portanto, aceita ser o genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Mas este respondeu: porventura vos parece coisa pequena ser genro do rei? Tanto mais que sou pobre e de condição humilde. Os servos de Saul lhe comunicaram, assim respondeu Davi. Saul replicou: assim falareis a Davi: o rei não quer outro pagamento
a não ser 100 prepúcios de filisteus, para se vingar dos inimigos do rei. Deste modo, Saul tencionava entregar Davi nas mãos dos filisteus. Então os servos transmitiram estas palavras a Davi, e este achou boa a proposta de se tornar genro do rei. Antes que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou 200 filisteus, entregando ao rei o número completo de prepúcios, a fim de se tornar seu genro. Então Saul deu-lhe como esposa sua filha Micol. E Saul compreendeu muito bem que o Senhor estava com Davi, e que Micol, sua filha, o amava. Por isso Saul teve ainda mais medo de Davi, tornando-se seu inimigo para sempre. O chefe dos filisteus fizeram incursões, mas todas as vezes que se punham em campo, Davi tinha mais êxito do que todos os homens de Saul, de modo que o seu nome se tornou muito famoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós continuamos vendo aqui, na figura de Davi, não é, que se torna rei depois, esta presença do Espírito de Deus na vida de Davi, não é? Por quê? Porque Davi fora ungido como rei de Israel. Só estava esperando cumprir o tempo de Deus, no caso, porque Saul tinha sido infiel a Deus no seu reinado, não é? Acabou se corrompendo pelo poder e se afastando das coisas de Deus. E Davi sempre, é bonito isso daqui na figura de Davi, essa dimensão de ser um rapaz, um jovem que vive no temor de Deus, na humildade, né? Que busca entender os desígnios de Deus na sua vida. Aqui nós vemos esse sentimento de inveja que o rei Saul tem em relação a Davi, por ter tido bom êxito nas guerras, né, contra os filisteus. E acaba que ele começou a ter esse sentimento de inveja, de ciúmes, né? Que é um sentimento muito ruim para a vida cristã. O cristão não deve ter esse sentimento no coração, que é até diabólico, não é? Essa coisa de inveja, de ciúme, de posse, de querer ser dono do outro, não é? O ciúme, a inveja, leva a pessoa a fazer coisas horríveis e afasta da graça de Deus, com certeza. O que é de Deus, e isso era bem presente no coração de Davi, ninguém tira. O que é de Deus, ninguém tira. Então nós devemos ter humildade no nosso caminho, na nossa vida. Também o ensinamento de São Gregório de Nissa nós estamos lendo, rezando, refletindo sobre os escritos dele, a verdadeira imagem do cristão, um escrito que ele fez, São Gregório de Nissa, bispo do século IV, do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão. E aqui ele manifesta três coisas que distinguem nós cristãos das outras pessoas, não no sentido de sermos melhores, não, mas que garante a nossa identidade. E isso nós vamos levar para a nossa vida e refletir nessa tarde. Diz São Gregório de Nissa, são três coisas que manifestam e distinguem a vida cristã: a ação, a palavra e o pensamento. Das três, tem em primeiro lugar o pensamento, depois a palavra, que nos revela o pensamento, concebido e impresso no Espírito. Depois do pensamento e da palavra, vem na ordem a ação, realizando por fatos
o que o Espírito pensou. Portanto, se alguma coisa na vida nos induz a agir, ou a pensar, ou a falar, é necessário que o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação sejam orientados para a regra divina daqueles nomes que descrevem a Cristo, de modo a nada pensarmos, nada dizermos e nada fazermos que se afaste do seu alto significado, não é? Então ele está dizendo assim, três coisas: o pensamento, a palavra e a ação. Sempre nós devemos observar se essas três realidades estão condizendo com aquilo que nós somos, no caso cristãos. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Como que está isso? São Gregório diz: então, o que terá de fazer aquele que se tornou digno do grande nome de Cristo, a não ser examinar diligentemente os próprios pensamentos, palavras e ações, julgando se cada um deles tende para Cristo ou se lhe são estranhos. Os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações tende para Cristo, realiza na minha vida aquilo que Cristo é e me ensina a ser como Ele, ou está em outro âmbito que não é Cristo, desagrada a Cristo no caso. De muitas maneiras operamos este magnífico discernimento. Tudo quanto fazemos, pensamos ou falamos, com alguma perturbação, de nenhum modo está de acordo com Cristo, mas traz a marca e a figura do inimigo, que mistura a lama das perturbações à pérola da alma, para deformar e apagar o esplendor da joia preciosa. Uma coisa que a gente deve aprender muito: você nunca dá uma resposta de imediato, seja para quem for. É uma coisa que a gente tem que aprender na vida. Seja o que for, alguém te faz um convite, você já vai dar uma resposta de imediato. Alguém te chama para alguma missão, para algum trabalho, te faz uma proposta de negócio, o que seja. Você nunca dá uma resposta de imediato. É perigoso. Muito perigoso. Eu sugiro a você, se alguém te faz uma proposta, seja de negócio, seja do que for, a primeira coisa que vai fazer é começar a rezar. Você coloca na presença de Deus. Procura na palavra, procura entender, se isso é vontade de Deus na sua vida, se é desígnio de Deus. As pessoas impulsivas que tomam decisões impensadas, que não colocam o coração em Deus, enfiam o pé pelas mãos, sempre enfiam. Então, esse aqui é um discernimento cristão, o que nós chamamos de discernimento, prudência, essas virtudes que devem ser tão presentes na nossa vida cristã. Então, discernimento. Da mesma forma, São Gregório de Nissa está falando isso para nós, Diante de Deus, analisarmos com prudência os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Ele continua: o que, porém, está livre e puro de toda afeição desordenada, relacionada com o autor e príncipe da tranquilidade, o Cristo. Quem dele bebe, como de fonte pura e não poluída, as suas ideias e os seus sentimentos, revelará em si a semelhança com o princípio e a origem, tal como a água na própria fonte é igual a que corre no límpido regato
e a que brilha na jarra. Veja só, se eu bebo nessa fonte pela oração, não é? Vou buscando Jesus na minha vida, logicamente os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações serão santificadas, serão cristificadas. Agora, se eu não bebo nessa fonte, se eu não tenho uma vida de oração, vou buscando outras fontes que não a de Cristo, as fontes desse mundo, né? Então, nesse sentido, eu me perco. É isso que São Gregório está dizendo. E acaba que o inimigo impera nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, e eu vou me deixando ser seduzido por aquilo que aparentemente é belo, é bom, que o mundo oferece, né? Então eu vou indo por esses caminhos e a minha vida vira uma bagunça, né? De fato, é uma só e mesma a pureza de Cristo, diz São Gregório, e a que se encontra em nossos espíritos. Mas a pureza de Cristo brota da fonte, enquanto que a nossa dela flui e chega até nós, trazendo consigo a beleza dos pensamentos para a vida. Portanto, a coerência do homem interior e do exterior aparece harmoniosa quando os pensamentos que provêm de Cristo guiam e movem a modéstia e a honestidade de nossa vida, não é? De nossa vida. Quando nós vamos bebendo nessa fonte e deixando os pensamentos de Cristo tomar conta dos nossos pensamentos pela via da oração, da espiritualidade, então nós vamos equilibrando a nossa vida interior e esta vida interior vai sendo manifestada em relação à nossa vida exterior, às nossas ações, né? Aquilo que nós fazemos. É um cuidado que nós devemos ter na nossa vida. Vou repetir esse jargão que a gente fala, né? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dela, não é? E isso daqui é muito sério, a gente tem que pensar muito sobre isso em todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, às vezes eu sirvo a Jesus, faço um trabalho pastoral, faço uma atividade, faço alguma coisa, mas eu faço por fazer, eu realizo por realizar, com outras intenções que não servir a Jesus e fazer com que Cristo seja amado e conhecido. E isso facilmente com o tempo é perceptível. Quando eu começo a ter muita confusão com as pessoas, quando eu começo a brigar demais, né? Quando eu acho que eu tenho sempre que estar na frente, quando eu não consigo sentar para escutar a outra pessoa, quando eu acho que eu já sei de tudo, não é? Nesse sentido. Então eu acabo sendo seduzido. Eu tenho uma necessidade de estar na frente, porque se eu não estiver na frente, eu não vou me satisfazer. Isso é uma manifestação própria de quem está com o coração longe de Jesus, não é? Quem está com o coração longe de Jesus. À medida que eu vou experimentando e bebendo dessa fonte dos pensamentos de Jesus, então o meu pensamento, os meus sentimentos, a minha palavra, a minha ação vai ser de amor a Jesus. A igreja estará dentro de mim, não é? Eu vou entendendo que assim como o outro tem os seus dons, eu tenho os meus. Eu vou aprendendo a me amar. Eu vou aprendendo a ser de Deus a partir de mim mesmo. Tem muitas pessoas que querem ser outras, que vão criando imagens que não existem nelas, não é? Vão criando protótipos de pessoas, vão querendo ser outras pessoas, não é? Nesse sentido. Aqui entra a dimensão da inveja, essas coisas de ciúme, nessa linha, não é? A gente tem muita coisa que a gente pode pensar e refletir sobre isso. Mas
À medida que eu vou bebendo da fonte verdadeiramente, me abrindo a entender aquilo que Cristo quer de mim, a experimentar desta fonte, deixando Ele modelar os meus pensamentos, as minhas palavras e ações, então eu vou aprendendo a me amar como Deus me fez. Aqui, como Deus me fez, como pessoa humana, não é no sentido de pecados, de debilidades, não. Porque quando eu vou me aprendendo a me amar como pessoa humana, experimentando Jesus, logicamente também eu vou conseguindo entender, conhecer os vícios, os erros, os pecados, aquilo que eu preciso mudar em mim, que precisa ser tirado da minha vida, não é? Deus vai me mostrando pela oração e vai trabalhando no meu coração essas questões. Então isso é muito importante. Aqui está o cerne da nossa vida cristã, né? Da nossa experiência de fé. E como é importante a gente fazer esse caminho, nós seguirmos por esse caminho. Na igreja não existe ninguém que está pronto e acabado. Pode ter 90 anos, 100 anos. Se tem vida, tenho que caminhar, tenho que fazer, tenho que melhorar, o que crescer. Não é? Então a gente precisa realmente fazer essa experiência do amor de Deus na nossa vida. E hoje pensando, os meus pensamentos, a minha palavra, as minhas ações, são ações que estão de acordo com os pensamentos de Cristo? Eu bebo nessa fonte? Ou às vezes eu tenho essa atitude de Saul? Saul estava com o coração longe de Deus. Davi estava com o coração em Deus, no caso aqui dessa leitura, né? O ungido tinha bebido e estava bebendo na fonte, não é? Saul acabou se deixando seduzir por outras coisas que não Deus, né? O seu coração estava seduzido. Aonde nós estamos nesse sentido, não é? Poderíamos nos perguntar aí. Mas nós vamos rezando, nossa vida é uma conversão diária, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos todos os dias rezar e aprender a nos conhecer, a nos amar, a vencer aquilo que é limite, não é? Aquilo que precisa ser amadurecido no nosso interior. Nenhum de nós fomos criados para vivermos dentro de um casulo fechado, né? Nossa, minha vida não tem jeito, e fica naquela lereia sem fim, lamuriando, reclamando. Não, você pode. A gente precisa acreditar na nossa capacidade que foi dada por Deus, pelo Espírito Santo. Você tem capacidade, nós temos capacidade de melhorar a nossa vida, de crescer todos os dias. Ou você escolhe caminhar, vencer, pela oração, pela sua vida espiritual, ou você escolhe ficar fechadinho num casulo a vida inteira, não é? E lógico que não é o querer de Deus para a nossa vida esse sentido. Não é Deus agindo aí. O inimigo, o demônio, Satanás, ele deseja que nós nos conformemos com esse mundinho fechado. Essa é a tentação maior do inimigo. Jesus, o Espírito Santo, ele sopra onde quer e ele liberta. Ele nos faz crescer, ele nos faz